Então vamos ver aqui, esperar começar. Muito bem, então boa tarde a todos. Estamos aqui na ACCV, Associação Cristã Caminhos da Verdade, para a nossa live de todas as quintas-feiras às 18h15. A live é da dependência alcoólica, química, emocional, tabaco, pornografia, vícios de jogos. A gente fala de todos os tipos de vícios, porque todos os vícios têm uma mesma base, que é a compulsão. É a pessoa começar a fazer uso daquilo e não conseguir parar. Ela perde o controle da própria vontade. É isso, então, uma das características do vício. Esse trabalho começa às 18 horas, com os depoimentos que são somente presenciais. Às 18h15 até às 18h45 a gente faz essa conversa. Vocês são convidados a participar com uma reflexão, com pergunta, com o que vocês entenderem que queiram compartilhar. A gente só pede que ao compartilhar vocês venham aqui atrás do celular, para que as pessoas de casa ouçam vocês falando. A imagem é anônima, só vai aparecer a voz, tá certo? Então vocês são convidados. Esse trabalho também tem, depois da live, para quem está aqui presente, a desobsessão. Se você conhece algum doente alcoólico ou algum familiar que precisa de ajuda, você pode encaminhar esta live para a pessoa, que vai ser muito importante, porque ela vai conhecer melhor o drama que ela vive, porque a gente vai discutindo aqui os aspectos emocionais, físicos, espirituais, emocionais da doença. E só que quem está aqui consegue ter a parte da conversa terapêutica, consegue ter a desobsessão e o tratamento de florais, que a casa também fornece, tá bom? Então são todos convidados, venham, apareça. Rua Boturoca 170, Vila Indiana, São Paulo. Nós estávamos falando aqui do livro do Bill. O Bill foi o autor, o criador da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que criou os 12 passos que todas as irmandades, neuróticos anônimos, devedores anônimos, tabagistas anônimos, todos que vieram depois dele, copiaram esses 12 passos, muito simples, mas de uma eficácia muito grande, porque ele vai propondo um caminho a cada mês do ano para você seguir. Então nós estamos agora em setembro, é o 9º passo. O 9º passo fala de reparações. Quando a pessoa já está bem firme na sua sobriedade, ela é convidada a fazer reparações, a conversar com pessoas que eventualmente ela tenha magoado, que ela tenha ferido, mas isso só quando ela estiver pronta. Vai um tempo para isso. Mas através desses 12 passos, a sobriedade vai se solidificando e a pessoa consegue ter uma vida absolutamente normal. A gente falou, acho que há 2 lives atrás, sobre as qualidades do doente alcoólico em abstenção. Por que a gente fala doente alcoólico em abstenção? Porque o doente alcoólico vai ser sempre doente alcoólico. O dependente de substâncias vai ser sempre dependente de substâncias, só que em sobriedade. Então ele vai ser uma pessoa saudável, feliz. A gente falou das características positivas, são pessoas extremamente agradáveis, são pessoas que todo mundo gosta de ficar perto porque são engraçadas, é gente gostosa de conviver, extremamente criativos. O Bill contava que ele tinha 2 funcionários doente alcoólico, que ele investiu tempo e dinheiro para ajudá-los na saúde, e depois ele ganhou 2 funcionários que cada um deles fazia o serviço de 5 homens. Tá, quer dizer, são pessoas muito especiais, são pessoas muito carismáticas, que quando estão na ativa, deixam tudo isso para o lado, mas quando elas se tornam sóbrias, elas então começam a demonstrar as suas qualidades. E por que a gente fala aqui, uma vez doente, doente para sempre? Porque nunca mais vai poder tomar o primeiro gole.
nunca mais vai poder fazer a picada, a cheirada, seja lá o que for, não pode, porque é compulsivo. Então, se você não conseguir dar o primeiro gole, você vai continuar sendo. Essa doença não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, são pessoas que com o tratamento correto nunca mais fazem uso, e são pessoas que, olha, eu posso dizer aqui, tem tanto depoimento para dar, mas pelo menos 2 pessoas que eu conheço pessoalmente, que tiveram as suas vidas arrasadas pelo alcoolismo cruzado, que eles chamam, quando tem álcool e drogas, eles chamam de alcoolismo cruzado. Eles perderam tudo, de morar na rua, de pedir comida no farol. E hoje eles têm uma empresa com vários funcionários, são extremamente bem-sucedidos. Por quê? Porque, via de regra, esses doentes alcoólicos ou dependentes químicos são extremamente carismáticos. Uma vez em sobriedade, eles alavancam a vida. A gente estava ouvindo aqui o depoimento de uma colega, dizendo quanto o marido em abstenção há 18 dias é uma pessoa agradável, afetiva, um pai legal, carinhoso. E isso é totalmente enterrado quando a pessoa faz uso da substância, não é? Bom, então a gente vinha falando, hoje era o dia de falar da dependência, da codependência. O que é a codependência? São os familiares que adoecem junto com o doente alcoólico. A Joana de Ângeles, que foi a mentora do Divaldo Pereira Franco, ela diz que para cada um doente alcoólico, ele adoece pelo menos 12 pessoas ao seu redor. Mãe, pai, irmãos, primos, empregador, colegas, professores, seja lá quem estiver fazendo parte da vida dele, fica adoecido junto, por causa do funcionamento difícil, conflituoso que essas pessoas têm. Então, é uma coisa muito bem documentada na literatura que fala do alcoolismo, que os familiares se tornam codependentes. Como assim? Eles vão lá e fazem uso da substância? Não, codependentes emocionais. Então, a vida do familiar, ela é montada, ela é planejada em torno do que o outro vai fazer, de que horas que o outro chega, do que o outro vai fazer, e a essa hora não pode, a essa hora a gente tem que fingir que está dormindo, a essa hora a gente chega mais tarde, a essa hora sai todo mundo de casa. Então, a vida é planejada em prol da vida daquela pessoa, e você acha que dá para ser saudável desse jeito? Não dá. É assim, não dá. Então, a codependência, ela fala desses familiares tentando salvar o outro. Eles querem salvar. Mas, se eles soubessem que ao investir em si mesmos, eles conseguem ajudar mais, eles fariam isso mais rapidamente. Porque quem está na ativa do álcool, das drogas, não suporta controle. Mas como quem está vivendo ao lado não vai controlar? Sendo que a pessoa, muitas vezes, não adolescentes que ainda não chegaram nesse ponto, mas às vezes um adulto quebra tudo, vende tudo, acaba com todo o dinheiro. Como que você não vai controlar? Mas aí é um trabalho de você se cuidar, de você ir no seu médico, cuidar do teu cabelo, cuidar da tua ginástica, cuidar da tua alimentação. Eu não vou fazer isso porque ele não gosta. Mas eu gosto. Fazer, percebe? Porque quanto menos o familiar faz por si mesmo para controlar o outro, mais doente ele fica. Então ele fala disso, e ele diz também que os familiares, via de regra, são opostos, né? Porque eles têm uma integridade, uma honestidade a toda prova. E por isso que vem a vontade de salvar o outro, mas a compreensão de que não é possível salvar ninguém, ainda que seja uma mãe ou um pai com o próprio filho, e que você pode dar sim as condições para que ele se salve sozinho, mas é cuidar de si nesse processo para não adoecer. Então,
O familiar, ele é codependente porque ele tem uma necessidade de agradar. Aí a gente pensa mais numa esposa ou num esposo, porque hoje tem aparecido muito nas salas da Irmandade muitas mulheres cujos maridos querem salvá-las. É muito diferente isso, porque o alcoolismo sempre foi uma coisa tipicamente masculina, mas o número de mulheres é imenso e cresce a cada ano. Então a gente encontra homens que também querem controlar por amor, né? Então ele tem uma necessidade de agradar o outro, tem uma dependência da opinião dos outros, do outro. Ele se enxerga apenas como o outro vê. Então, se o marido valida, ela se sente uma pessoa bacana. Se o marido humilha, ela se sente um lixo. Quer dizer, aí é que se caracteriza a dependência emocional. Quando a pessoa, ao deixar o outro tripudiar, ela compra a ideia do outro. E não é, sabe? O outro quer falar, quer xingar, você não vai bater boca. Pelo amor, bater boca não, tá? Você sai, vai para o seu quarto, fecha a porta, vai na vizinha, vai na padaria, você não vai brigar, porque não adianta, porque aquela pessoa, naquele momento, está manifestando uma insanidade mental, emocional e espiritual. E falando ainda da codependência, vazio quando o outro está distante, baixa autoestima. Então, essa necessidade de controlar, de ficar perto, de querer saber o que o outro está fazendo. É como proteção, mas isso também não ajuda. E aí, esses familiares, eles acabam com uma ausência de interesses fora da relação, porque se eles vão a uma festa, só passa vexame. Se ele está em abstenção, ele ou ela, e vai para a festa, ele é um desmancha-prazer do mesmo jeito, porque está em abstenção, porque se vitimiza, porque se ofende, porque se magoa. Então essas pessoas vão ficando com uma vida cada vez mais restrita. E aí, o que acontece? A gente tem um caso de uma mãe de um doente alcoólico, isso ela me contou, que quando ela começou a cuidar dela, o filho começou a melhorar. De que jeito? Ele não aguentou ficar aqui? Ele não aguentou ficar aqui? Ah, tá. É difícil, né? O que acontece? Quando ele começou, então, quando ela começou a cuidar de si, ela estipulou um horário para ele chegar em casa, porque ele morava com ela, já era um homem. E ele estipulou um horário. Ela disse assim, olha, você não tem mais a chave de casa, porque você não merece, porque ele já tinha quebrado, roubado. Então, chave de casa você não tem mais. A chave fica comigo. E você tem que chegar, ela estipulou um horário até às 10, eu acho. Se você não chegar até às 10, você vai ficar pro lado de fora. Então, tem que saber muito bem o que vai falar, não é fazer uma ameaça vazia. É colocar um limite e respeitar, porque se você não respeitar o limite, você perde a sua autoridade moral. Você tem alguma dúvida de que ele vai testar isso? Não tenha. Se você falou, tem que chegar até às 10, ele vai chegar às 11h30 e vai bater a porta para você. E você não vai abrir a porta. Ah, mas ele está bêbado fazendo escândalo. Se ele começar a fazer muito escândalo, chama a polícia. Porque, veja, é o limite que faz o outro melhorar. Então, essa mãe me contou essa situação. Que ele chegou e ele já sabia que ela mantinha a palavra. E ele bateu na porta, ele resolveu fazer escândalo e ela não abriu. E num dado momento o escândalo cresceu, ela falou, eu vou chamar a polícia. Você quer que eu chame a polícia? Do lado de dentro. Não, mãe, por favor, abre essa porta. Aí ele amansou. Aí ela resolveu abrir. Depois que ele amansou, ela abriu a porta e disse, foi a última vez. Da próxima você vai dormir na rua. E eu vou avisar a polícia, de antemão. E aí, então, ele começou a respeitar. E ele perguntou para ela, nossa, mas como você está fazendo isso? Ela, por que você está fazendo isso? Ela respondeu, eu estou cuidando da minha recuperação.
É isso que eu estou fazendo. Um outro doente alcoólico, quando a mulher e os filhos começaram a frequentar o amor exigente, que é dos familiares dos que fazem uso de entorpecentes. Quando a mulher e os filhos começaram a frequentar, fizeram a mesma coisa, estipularam um horário para ele chegar. Ele não chegava, não entrava dentro de casa. E quando ele foi dar esse depoimento, ele disse assim: eu ficava fulo da vida, eu dormia na rua, no quintal, porque eles mantinham a palavra, mas mesmo fulo da vida, eu sabia que eles estavam certos. E eles me ajudaram a parar de beber, porque agora a minha bebida, o fato de eu usar, tem consequências. Não é assim, ai, vamos levar no médico. Não, tem consequências. Você vai usar. Ah, você sabe que ele está saindo de casa para usar. Você colocou as suas regras? Pronto. Respeite as regras. Precisa escolher bem o que vai fazer, porque tem que manter. Ao manter, você ajuda o outro a assumir as consequências dos próprios atos e a se conscientizar do que ele está fazendo com a própria vida. É totalmente diferente de passar a mão na cabeça, né? Ou de ficar brigando. O outro está totalmente insano, fora de si, você fica ali alimentando uma discussão. Então, essas são ferramentas para os familiares sobreviverem, né? Então, o alcoolismo, ele é uma doença física, mental, emocional e espiritual que, se não for tratada a tempo, pode levar à morte e à loucura dos seus portadores. A gente sempre conta a história aqui do Chico Xavier. O mentor espiritual dele era o Emmanuel. E ele toda semana, ele atendia um rapaz que vinha para o centro porque ele estava tentando parar de beber. E o Chico Xavier orava, fazia tudo isso, o rapaz ficava alguns dias sem beber, voltava a beber, mas não deixava de vir no centro. Até que um dia, Emmanuel, o mentor espiritual, fala para o Chico: Chico, fecha o centro e vai atrás dele, que eu quero te mostrar uma coisa. Aí o rapaz saiu do centro, o Chico Xavier fechou o centro e foi atrás, né? O Chico Xavier viu, com a visão mediúnica dele, esse rapaz entrar no bar e ele viu 4 entidades que andavam junto com esse rapaz. Uma ficava na mesa, sentada, bebendo as pingas junto com ele. Conforme ele bebia, ele ia lá e sugava os vapores alcoólicos. Por isso que a pessoa bebe, continua bebendo e bebe até cair, porque tem um monte de gente bebendo com ela. Aí o Chico ficava olhando aquilo e falando: mas e os outros 3 da porta? Ah, os outros 3 da porta estão vigiando, porque está assim de espíritos doentes alcoólicos que estão procurando, eles chamam de um copo. Um copo é um encarnado que faça uso. Tá assim de gente. Então, quando eles veem um rapaz ali no bar bebendo, ele vê em todo mundo. E eles falam: não, esse aqui tem dono. Esse aqui já tem 4 donos. Daí, o que estava bebendo junto vai fazer a guarda, vem outro. E eles vão se revezando. Enquanto isso, o doente alcoólico vai bebendo compulsivamente até cair. E aí, eles param. Essa é a realidade espiritual, que ninguém conta pra gente, né? Mas é isso que acontece espiritualmente com esse vício. Então, veja, uma coisa é a gente lidar com um inimigo invisível. Imagina se a gente tem que lutar com um inimigo que a gente não sabe o tamanho dele, as armas que ele usa, que horas que ele vai aparecer. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente vê o tamanho do inimigo, as armas que ele está usando, a hora que ele vai aparecer, não fica mais fácil a gente lutar? Então é isso que o Espiritismo dá para a gente, né? Ele dá esse apoio, dizer assim, ó, é isso que acontece. Olha para isso com coragem que você vai ter ajuda. Vai ter, já está tendo. Nesse momento, aqui sentado, já está tendo ajuda. Está todo mundo aqui sendo tratado naquilo que mais precisa. Muito bem. Fala aqui, querido. Vem aqui falar pra gente, para todo mundo ouvir, por favor. Quando a pessoa
está nessa compulsão de beber toda hora, ou de uso de alguma substância, ela acaba ela acaba negando outras ações que também geram prazer. Quando a gente passa da desobsessão, isso ajuda? Com certeza. A outras atividades também ter o prazer que você tinha antes de ter o uso daquela substância? Então, deixa eu entender. Quando a pergunta é, a pessoa está fazendo uso, ela perde o prazer para outras coisas que ela gostava, tipo o quê? Tipo jogar bola, sair com os amigos, ouvir música, namorar. Tem tudo pessoas isso. que acabam até perdendo outras funções, que é acabar não tendo cuidado próprio, acaba deixando de dar Das higiene a própria. higiene própria. Tem pessoas que não dão a mesma atenção que dava para a família. Exatamente. Então, essas atitudes... Elas voltam com certeza, sabe por quê? Elas estão totalmente dependentes, é inversamente proporcional, que nem aquela regra da matemática, né? Eu sou péssima de matemática, mas pode falar. A regra é assim: quanto mais álcool, menos prazer com todo o resto. Quanto menos álcool e drogas, mais prazer com todo o resto. Porque aí o verdadeiro prazer, que é o prazer da convivência, da amizade, de jogar uma bola, do esporte que libera endorfina, ele começa a voltar, com certeza. A ponto de você ouvir numa sala de AA, as pessoas dizendo assim: hoje eu não bebi, hoje eu não usei e nem senti falta e nem vontade. É um sonho de consumo, né? Chegaremos. Você está aqui para isso. E todos nós com você. Querida. Baseado nisso que ele falou, os prazeres, né? Incrível. O meu esposo querendo ir no shopping. Coisa que eu chamava ele, vamos dar uma voltinha no shopping, só pra gente fazer um negócio ou comprar alguma coisa rapidinho. Ah, não, hoje não. E ele fazer o convite pra gente ir no shopping sem ter que fazer nada, sem comprar nada, só pra gente dar só um para passeio. espraiar. 2 vezes. Olha, 2 semanas seguidas. Ela está respondendo melhor do que eu a sua questão. Porque o marido está 18 dias sem beber e nunca ele aceitou um convite de ir no shopping com ela. Agora, ele fez o convite. Ele fez, porque ele não é só o passeio, ele quer a tua companhia, ele quer te ver bem, ele quer te ver feliz. É lindo demais isso. Volta com tudo. É uma das coisas mais gratificantes que existem, porque quando eles começam a relembrar o que fazia, eles diziam assim: não dá para acreditar que era eu que fazia aquilo. Porque assim, eles falam assim: eu não vi meus filhos crescer. Eu bebia para viver e vivia para beber. E chega uma hora que não dá mais barato. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém daqui, mas assim, no começo, você fica engraçado, você fica desinibido, você se torna o cara ou a menina rainha da cocada até a página 2. Lá pela não sei quantos meses eles falam: eu bebo porque eu não consigo arcar com as consequências de não beber. A abstinência me deixa péssimo, mas eu não bebo e não uso mais por prazer, não tenho mais prazer. É isso? Já é sem prazer? Não, ainda não. Ainda tem prazer? Tá. Você me fala muito. Tá. Nossa, Tá. vontade eu não falo. Entendi. Mas muitos acabam dizendo pra gente: olha, isso aqui não tá dando mais nada. Tem um depoimento de um menino super jovem, que ele morou na rua 3 anos, e ele fala isso pra gente. Ele fala: olha, chegou a um ponto, eu falava assim: pra que isso aqui não tá dando mais nada? E eu não saio disso. Né? Chega uma hora que o prazer é totalmente soterrado pela toxicidade, pelo mal-estar, por tudo de ruim que aconteceu ali. E aí, quando o doente alcoólico se recupera ou o dependente, ele diz uma coisa, ou ele pensa, ou ele sente uma coisa linda para os familiares. É como se ele dissesse assim: eu gostaria que você cuidasse da doença que eu deixei em você. Ou seja,
cuida de você, vai ser feliz porque eu tô bem, agora eu me banco, agora eu seguro a onda. Vai com as tuas amigas, vai fazer o que você quer, dá uma viajada, não precisa mais ficar com a tua vida em volta do que eu vou fazer ou deixar de fazer, né? Então é muito lindo isso e é muito verdadeiro, né? À medida que a gente vê como essas pessoas são especiais, como essas pessoas são pessoas diferenciadas, né? São pessoas que buscam pelo afeto. Em última instância, elas estão buscando por um afeto que não encontraram de outra forma. Ou também, quando isso acontece na mais tenra idade, a gente vê a influência da sociedade, né? Porque existe um apelo muito grande. Hoje em dia existe até uma apologia às drogas, né? Então, artigos científicos censurando, por exemplo, a questão da maconha, que está sendo colocada como remédio, o canabidiol, é um remédio, é legal, não tem problema, ele é relaxante, e vários estudos mostrando pessoas que com 2 usos, tivemos aqui o ano passado, 2 usos de maconha na adolescência foi o suficiente para gerar nele surtos esquizofrênicos. Ele desenvolveu uma patologia gravíssima psiquiátrica, que é a esquizofrenia, com apenas 2 usos das substâncias. Então, assim, é uma coisa segura para você pôr no medicamento? Não pode falar o contrário, mas a gente pode pensar e ver se cabe para a gente ou não. Não é verdade? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, de compartilhar alguma coisa que pensou, que refletiu, dar mais uma contribuição aqui pra gente? Gostaria? Se não der hoje, fala aqui pra gente. Quando a pessoa ela tem que dar esse passo para a mudança, mas ela não consegue por conta do impulso, da angústia, daquilo que dá. A gente vem aqui para fazer a desintoxicação, que é aquilo que eu falei, que a maior vontade é não ter essa vontade de ter um impulso de querer de novo. Mas e quando tem? E está fazendo tratamento e está... Perfeito, ótima pergunta. E se eu estiver fazendo todo o tratamento espiritual, recomendo que faça uso da prescrição do psiquiatra, não sei se com ansiolítico, com o que ele prescrever. Sim, mesmo fazendo tudo isso, dá vontade. O que a Irmandade de Alcoólicos Anônimos propõe? O que o Bill W., que foi quem criou esses passos, diz? Que o poder superior é soberano. Quando der esta vontade, você tem 2 recursos valiosíssimos. O primeiro deles é pedir a Deus que remova essa vontade. Por incrível que pareça, funciona. Deus, ele não age desrespeitando o seu livre-arbítrio. Agora, se você fala, Deus, eu não estou dando conta, me ajuda, a ajuda vem, porque você tem anjo da guarda, você tem seres que antes de você nascer ficaram encarregados de te proteger, desde quando você tinha 2 aninhos e até quando você desencarnar. Então, você tem ajuda assim, ó, o povo está assim esperando você pedir. Você pediu, a porta abre. Você não pediu. Porque se você não pede... Os obsessores falam assim para os anjos, vocês estão fazendo aqui? Ele pediu? Então vocês estão desrespeitando a lei, porque a lei respeita o livre-arbítrio. E aí os anjos, os protetores, têm que dar um passo para trás. Mas a hora que você pede, é o contrário. Eles falam assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ele pediu e a gente veio, ó, você está desrespeitando a lei, cai fora. É desse jeito. Quando a pessoa está com um impulso muito grande, uma compulsão muito grande, então, ela acaba não pensando nisso e ela só pensa naquilo, sabe? Girando em torno daquilo.
ela só pensa naquilo, mas vai ser o seu desafio, agora que você sabe o primeiro segredo, eu não falei o segundo. O primeiro segredo é, que vontade, pede a Deus, ainda que seja com uma frase, você vai pedir para Ele. E a segunda coisa é ajudar alguém, é procurar uma pessoa que, como você está tentando manter a sobriedade, e bater papo com ela. Eu quero contar para vocês a história de como Bill criou a Irmandade. Quem está aqui já ouviu, mas eles ainda não. Assim, ele estava num bar, morrendo de vontade de usar, e ele falou assim, ele pediu a ajuda de Deus. Sabe como Deus ajudou? Pega a lista telefônica, liga para o pároco da cidade e pergunta se tem algum doente alcoólico em abstenção. Ele falou, tem um aqui. Ele foi lá e começou a conversar com o rapaz, com o doente alcoólico. Eles ficaram 4 horas conversando e nenhum dos dois teve vontade de beber até o dia seguinte. Então esse é um outro recurso valioso. Você pegar um colega que está a fim de manter a sobriedade, de estar a fim de parar, que está lutando para parar e falar, amigo, vem cá, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos tomar um lanche, vamos fazer alguma coisa juntos. Vai passar, distrai. Exatamente. Então, eu vou ter que agora encerrar com uma breve oração e a gente continua na próxima semana. Senhor, muito obrigada pela Tua presença em nosso meio. Obrigada pela possibilidade de recebermos pessoas novas. Senhor, cuida do coração de cada um que veio aqui buscar a Tua ajuda, a Tua força, o Teu esclarecimento, um caminho novo para viver. Que essas pessoas se sintam inebriadas pela Tua luz, que é capaz de dar os maiores êxtases do mundo, deixando qualquer vício de lado e mostrando quanto vício é pouco perto das Tuas bênçãos, perto do Teu amor, que enobrece, fortalece, alegre e dá alegria e razão de viver. Estas coisas te pedimos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.